Agosto de 2002. Todos olharam atentamente para Hermione. Ela colocou a faca na mesa e lançou um feitiço rápido para desembrulhá-la. A missão não era totalmente inútil. Acho que descobri como podemos destruir as Horcruxes, supondo que possamos encontrá-las. Tenho estudado como as armas feitas por goblins absorvem qualquer coisa que as torne mais poderosas. Eu não tinha certeza de como a absorção funcionava, quer envolvesse um feitiço ou não. Mas quando eu estava curando Ginny, percebi que os pontos onde a necrose ainda estava se espalhando tinham pequenos cortes no osso. Isso me deu uma ideia. Então depois eu fui e encontrei a faca que foi usada para remover a maldição. Ela ergueu a faca com cuidado. Esta faca forjada por goblins tem a maldição da necrose em sua lâmina agora. Confirmei na cozinha e posso demonstrar se alguém precisar ver. Quando a maldição foi cortada de Ginny, a lâmina deve ter tocado a necrose em algum lugar e absorvido a magia. Então, quando tocou os ossos do crânio de Ginny, deu a necrose para novos locais. Ron empalideceu e parecia prestes a vomitar. Hermione lançou a ele um olhar de desculpas. Ginny vai ficar bem. E ninguém poderia saber que isso aconteceria. Uma lâmina forjada por Goblin era uma escolha lógica porque cortaria com mais segurança do que uma faca não mágica. Ela disse firmemente para ele. Mas me deu uma ideia, ela continuou, sobre como poderíamos destruir as Horcruxes. Nós sabemos que eles são perigosos e difíceis de destruir porque até mesmo Dumbledore foi amaldiçoado ao destruir um. Harry destruiu o diário com uma presa de basilisco. Mas não podemos acessá-los a menos que possamos invadir Hogwarts e descer para a Câmara Secreta. Mas nós temos a espada da Grifinória, e eu acho que ela poderia destruir as Horcruxes se a usássemos. A sala estava olhando fixamente para Hermione. É feito por duendes, ela apontou, e Harry o usou para matar o basilisco. Então isso significa que deve ser infundido com veneno de basilisco. Ela olhou ao redor tentando avaliar as reações. Moody e Kingsley pareciam pensativos. Ron ainda parecia pálido. Pode ser verdade, pai. Remus disse lentamente, esfregando o queixo pensativamente. O que você disse sobre os materiais forjados por goblins é certamente correto. Nós sabemos onde está a espada da Grifinória? Perguntou Bill. Acho que está com a Minerva, disse Neville. Acho que vi quando estava ajudando no jardim de Caithness. Vamos perguntar a Severus sobre o veneno, disse Moody. Ele saberá se alguém souber. Os rostos de Harry e Charlie azedaram visivelmente com a menção de Snape. Eu posso me encontrar com ele. Hermione se ofereceu. Eu preciso discutir alguns detalhes sobre poções e maldições de qualquer maneira. Tudo bem, relate para mim depois. Não nos reuniremos novamente até a próxima semana, Moody disse com um aceno de cabeça. Devíamos fazer algo com essa faca, disse Remus. Não será seguro. Alguém pode pegá-lo. Hermione o empurrou para o meio da mesa. Ele tem alguns feitiços de proteção, mas não tenho certeza de quão bem eles ficam. Eu cuido disso, Moody disse, convocando para si mesmo. Vou mandar uma mensagem para Severus. Moody se virou e saiu perplexo. Quando Hermione voltou para a enfermaria do hospital após um jantar tardio, Harry estava sentado ao lado de Ginny novamente. Todas as luzes dançando ao redor do corpo de Ginny estavam em tons normais e reconfortantes, mas Hermione fez uma pausa para lançar um diagnóstico para se certificar de que tudo ainda estava bem. Você não deveria ter feito isso, disse Harry, enquanto ela estava no meio do elenco. O que você quer dizer? Ela perguntou, parando no meio do feitiço para olhar para ele. Sua respiração ficou presa levemente em seu peito e seu aperto em sua varinha ficou mais forte. Usando o ferimento de Ginny assim, a voz de Harry dura e firme. Você fez parecer que foi de alguma forma uma coisa boa ela se machucar. Hermione suspirou e lutou contra a vontade de revirar os olhos. Não foi isso que eu quis dizer, disse ela. Você sabe que odeio quando alguém se machuca. Você deveria ter esperado. Você poderia ter tocado no assunto na próxima reunião, quando Ron não estava se sentindo tão mal. Você ao menos o confortou porque se importava, ou apenas porque queria saber onde estava a faca? As mãos de Hermione caíram para os lados e seus olhos se estreitaram quando sua irritação com Harry transformou-se em ofensa. Eu queria ter certeza de que ele não se cortou com aquilo. Agosto de 2002. Todos olharam atentamente para Hermione. Ela colocou a faca na mesa e lançou um feitiço rápido para desembrulhá-la. A missão não era totalmente inútil. Acho que descobri como podemos destruir as Horcruxes, supondo que possamos encontrá-las. Tenho estudado como as armas feitas por goblins absorvem qualquer coisa que as torne mais poderosas. Eu não tinha certeza de como a absorção funcionava, quer envolvesse um feitiço ou não.
Mas quando eu estava curando Ginny, percebi que os pontos onde a necrose ainda estava se espalhando tinham pequenos cortes no osso. Isso me deu uma ideia. Então depois eu fui e encontrei a faca que foi usada para remover a maldição. Ela ergueu a faca com cuidado. Esta faca forjada por goblins tem a maldição da necrose em sua lâmina agora. Confirmei na cozinha e posso demonstrar se alguém precisar ver. Quando a maldição foi cortada de Ginny, a lâmina deve ter tocado a necrose em algum lugar e absorvido a magia. Então, quando tocou os ossos do crânio de Ginny, deu a necrose para novos locais. Ron empalideceu e parecia prestes a vomitar. Hermione lançou a ele um olhar de desculpas. Ginny vai ficar bem. E ninguém poderia saber que isso aconteceria. Uma lâmina forjada por Goblin era uma escolha lógica porque cortaria com mais segurança do que uma faca não mágica. Ela disse firmemente para ele. Mas me deu uma ideia, ela continuou, sobre como poderíamos destruir as Horcruxes. Nós sabemos que eles são perigosos e difíceis de destruir porque até mesmo Dumbledore foi amaldiçoado ao destruir um. Harry destruiu o diário com uma presa de basilisco. Mas não podemos acessá-los a menos que possamos invadir Hogwarts e descer para a Câmara Secreta. Mas nós temos a espada da Grifinória, e eu acho que ela poderia destruir as Horcruxes se a usássemos. A sala estava olhando fixamente para Hermione. É feito por duendes, ela apontou, e Harry o usou para matar o basilisco. Então isso significa que deve ser infundido com veneno de basilisco. Ela olhou ao redor tentando avaliar as reações. Moody e Kingsley pareciam pensativos. Ron ainda parecia pálido. Pode ser verdade, pai. Remus disse lentamente, esfregando o queixo pensativamente. O que você disse sobre os materiais forjados por goblins é certamente correto. Nós sabemos onde está a espada da Grifinória? Perguntou Bill. Acho que está com a Minerva, disse Neville. Acho que vi quando estava ajudando no jardim de Caithness. Vamos perguntar a Severus sobre o veneno, disse Moody. Ele saberá se alguém souber. Os rostos de Harry e Charlie azedaram visivelmente com a menção de Snape. Eu posso me encontrar com ele. Hermione se ofereceu. Eu preciso discutir alguns detalhes sobre poções e maldições de qualquer maneira. Tudo bem, relate para mim depois. Não nos reuniremos novamente até a próxima semana, Moody disse com um aceno de cabeça. Devíamos fazer algo com essa faca, disse Remus. Não será seguro. Alguém pode pegá-lo. Hermione o empurrou para o meio da mesa. Ele tem alguns feitiços de proteção, mas não tenho certeza de quão bem eles ficam. Eu cuido disso, Moody disse, convocando para si mesmo. Vou mandar uma mensagem para Severus. Moody se virou e saiu perplexo. Quando Hermione voltou para a enfermaria do hospital após um jantar tardio, Harry estava sentado ao lado de Ginny novamente. Todas as luzes dançando ao redor do corpo de Ginny estavam em tons normais e reconfortantes, mas Hermione fez uma pausa para lançar um diagnóstico para se certificar de que tudo ainda estava bem. Você não deveria ter feito isso, disse Harry, enquanto ela estava no meio do elenco. O que você quer dizer? Ela perguntou, parando no meio do feitiço para olhar para ele. Sua respiração ficou presa levemente em seu peito e seu aperto em sua varinha ficou mais forte. Usando o ferimento de Ginny assim, a voz de Harry dura e firme. Você fez parecer que foi de alguma forma uma coisa boa ela se machucar. Hermione suspirou e lutou contra a vontade de revirar os olhos. Não foi isso que eu quis dizer, disse ela. Você sabe que odeio quando alguém se machuca. Você deveria ter esperado. Você poderia ter tocado no assunto na próxima reunião, quando Ron não estava se sentindo tão mal. Você ao menos o confortou porque se importava, ou apenas porque queria saber onde estava a faca? As mãos de Hermione caíram para os lados e seus olhos se estreitaram quando sua irritação com Harry transformou-se em ofensa. Eu queria ter certeza de que ele não se cortou com aquilo. Eu queria ter certeza de que ninguém mais o encontrasse e se machucasse com ele, ela disse em uma voz de aço. Harry suspirou e olhou em sua direção bruscamente. Mas era nisso que você estava pensando. Quando Ginny estava ferida e você a estava curando, o que você pensava era, olhe, cortes no crânio dela. Eu me pergunto se esta informação será útil para destruir Horcruxes. Sua colega de quarto estava deitada lá enquanto você a tratava. E é nisso que você estava pensando. Um de seus melhores amigos estava chorando em seus braços porque ele teve que cortar o rosto de sua irmãzinha. E tudo o que você estava pensando era na porra da faca. Hermione fechou a mão esquerda em um punho tão apertado que ela podia sentir suas unhas cravando-se na palma da mão e o formato de seus ossos metacarpos sob as pontas dos dedos. Eu sou capaz de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, Harry. Seu tom era gelado. Ou você prefere que a missão tenha sido totalmente inútil?
Que Ginny se machucou e isso não significou nada. Não trate assim, Hermione. Não trate as pessoas como se elas fossem apenas uma equação para você. Harry se levantou abruptamente e olhou com raiva para ela. Hermione estremeceu ligeiramente. Ela não conseguia entender o raciocínio emocional que Harry empregava. Era exaustivo tentar descobrir de onde ele estava vindo. Isso consumia recursos mentais que ela não podia se dar ao luxo de dar a ele. Ou tudo isso acontece por uma razão ou não, disse ela com raiva fria. Você não pode ter as duas coisas. Se tudo isso é para ser significativo, então você não pode ficar ofendido quando eu aponto e me acuso de ser insensível. Harry empalideceu ainda mais e passou uma mão frustrada pelo cabelo. Ele olhou para ela com os olhos, brilhando por um momento antes de se virar, os lábios ligeiramente curvados. A maneira como você trata as pessoas. Às vezes sinto que nem te conheço mais, disse ele. Talvez você não saiba. Ela disse em um tom cortante, olhando para sua varinha, terminando o diagnóstico de Ginny. Você deveria ter esperado, você não deveria ter falado sobre a faca esta noite. Não é como se tivéssemos um Horcrux. Você poderia ter esperado. Ele disse novamente, como se fosse a conclusão final de sua conversa. Hermione franziu os lábios ligeiramente e respirou fundo antes de responder. A guerra não vai esperar que soframos. Sinto muito que você discorde da minha decisão. Eu não queria que machucasse ninguém. Harry se afastou dela. Hermione entrou na próxima sala e encostou-se na parede, sentindo-se um pouco congelada. Suas mãos tremiam ligeiramente. Seu estômago parecia ter sido torcido violentamente. Ela se arrependeu de comer qualquer coisa. Ela respirou fundo várias vezes pelo nariz e pressionou as palmas das mãos com força contra a parede enquanto tentava se concentrar. Ela balançou a cabeça e tentou não se permitir pensar no que Harry havia dito. Depois de mais um minuto, ela se endireitou e olhou para o relógio para verificar a hora. Os ossos de Ginny ainda tinham horas para crescer novamente. Hermione refletiu sobre o procedimento. Ela deveria pedir a Padma para assisti-la realizá-la. Depois que Malfoy a exigiu, Moody e Kingsley decidiram puxar um dos curandeiros de campo e treiná-los para ajudar nas mudanças no hospital. Padma era a melhor curandeira de campo que eles tinham e uma boa mão em poções. Ela foi escolhida para ser aprendiz de Hermione e Poppy. Quando Kingsley informou a Hermione que Padma estava sendo designada para o hospital, ele enquadrou isso como um suporte para Hermione porque ela estava muito magra. Mas Hermione foi esticada demais por anos. Ela sabia por que eles haviam transferido Padma. Eles precisavam de redundância porque a função de Hermione como curandeira havia se tornado secundária em relação ao status dela como possessão de Malfoy. Padma foi seu substituto. Agora, com todos os prisioneiros que a Ordem havia libertado recentemente, eles podiam se dar ao luxo de desistir de mais alguns lutadores para se especializarem em cura. Poppy estava encarregada de treinar 50 novos curandeiros de campo. Padma estava lentamente assumindo os turnos de hospital designados por Hermione e todas as poções básicas com o objetivo de Hermione estar de plantão apenas em caso de emergências e preparação avançada de poções, liberando-a para pesquisar e trabalhar em Malfoy. Quando Hermione informou Moody da intenção de Malfoy de treiná-la, Moody a lembrou de fazer qualquer coisa que Malfoy exigisse. Hermione se sentia um pouco mal quando concordou. Não era como se ela não concordasse. Era simplesmente difícil às vezes. No fundo, ela queria que Moody ainda aparecesse em conflito, para mostrar remorso sobre o que ele a estava conduzindo. Ela queria que alguém se importasse, para objetar por ela, para que ela não se sentisse uma prostituta ao fazê-lo. Não era realmente racional. Estrategicamente, ela sabia que Moody estava certo, mesmo que ele não ordenasse que ela fizesse o que Draco queria. Ela ainda pretendia. Essa foi a barganha. Mas às vezes ela ainda desejava que alguém tentasse dizer não por ela, para que Hermione pudesse ter certeza de que a sensação de enjoo e arranhões dentro dela era razoável, que era realmente tão horrível quanto parecia ser vendido a um comensal da morte em troca de informações. Porque, enquanto Malfoy geralmente não estava abusando de Hermione ou forçando a fazer sexo com ele, se estivesse, Moody daria a ela as mesmas instruções. Afinal, todos esperavam que Draco a estuprasse quando a enviaram. De alguma forma, Hermione não estava preparada para o quão devastadoramente solitário seria processar tudo sozinha, como sua missão solitária iria devorá-la lentamente por dentro, como um ralo dentro de seu peito. Claro, ela poderia ir para Minerva. Minerva se importaria. Ela se oporia em nome de Hermione. Mas seria egoísmo da parte de Hermione recorrer a ela em busca de consolo. Isso só faria seu ex-diretor sofrer ainda mais. Hermione não iria parar. Ela não seria dissuadida, mesmo que por algum milagre Moody e Kingsley estivessem.
Ela só queria parar de se sentir sozinha. Ter alguém lhe dizendo que o que ela estava fazendo era significativo, que estava tudo bem que doeu. Foi uma bobagem, emocional, desejando que outras pessoas fossem torturadas emocionalmente por ela. Ela tentou esmagá-lo, mas continuou crescendo dentro dela. Ela sempre esteve muito desesperada por uma afirmação verbal. Ter alguém lhe dizendo que ela era inteligente, para se assegurar de seu valor com notas e elogios. Ela mordeu o lábio. Ninguém jamais iria elogiá-la pelo que ela estava fazendo. Se a maioria dos membros da resistência soubesse, provavelmente a acusariam de corromper o esforço de guerra. A guerra entre o bem e o mal foi vencida pela recusa de Gur em se comprometer. Não usando o Dark Magic. Não vendendo um curandeiro para um comensal da morte para obter informações. Moody e Kingsley jogaram junto, permitindo que a política da resistência contra a arte das trevas permanecesse de acordo com os desejos dos Weasleys e de Harry. A face pública da resistência ainda era bondade e luz. Hermione se perguntou quantas coisas Moody e Kingsley estavam fazendo sem que a maior parte da Ordem soubesse. Coisas em que Hermione também se tornou cúmplice. Como Kingsley interceptou alguns dos ladrões e comensais da morte que Hermione ocasionalmente era chamada para curar antes de serem interrogados. Como Bill e Fleur mantiveram os prisioneiros da Ordem. Como os prisioneiros às vezes eram interrogados. De onde vieram certos suprimentos? Havia tantos detalhes logísticos que o resto da Ordem nunca parecia perguntar. Da mesma forma que nunca perguntaram de onde vinham todas as novas informações, como, depois de tantos meses e anos diminuindo a inteligência, eles de repente tinham informações muito melhores sobre as prisões dos comensais da morte, ataques iminentes na Grã-Bretanha trouxa e ataques contra a Ordem. Como eles souberam evacuar Caithness ou que Voldemort estava viajando. Todos pareciam ansiosos para ignorar detalhes como esse. A única coisa que eles não podiam ignorar era ter Severus como espião. Mesmo depois de 5 anos, eles ainda odiavam. Houve uma discussão recorrente apresentada por Charlie, Ron ou Harry para que Severus fosse eliminado. Hermione suspirou e foi procurar Padma. Mesmo se ela pudesse dormir, seria uma longa noite. No final da manhã seguinte, ela colocou os encantamentos finais nos feitiços de cura que ela usou para reparar o rosto de Ginny, e então administrou um frasco de poção Wiggenwald. Esse quarto na enfermaria do hospital estava vazio. Hermione chutou todo mundo por causa das objeções furiosas de Harry e Ron. O corpo de Ginny parou por um momento e então gradualmente se mexeu. Ela abriu um olho e olhou ao redor com os olhos turvos. Engarrá. Ginny gemeu e rolou para o lado e enterrou a cabeça no travesseiro. Depois de outro momento, ela ergueu a cabeça e olhou ao redor. Sua mão imediatamente disparou para tocar seu couro cabeludo careca e em seguida mudou-se para o rosto. Ela tocou a larga cicatriz que agora estava lá. O que aconteceu? Ginny perguntou. Sua voz soou seca. Hermione entregou a ela um copo d'água. Lúcio Malfoy te atingiu com uma maldição de necrose em sua bochecha. Hermione disse o mais gentilmente que pôde. Ron salvou você cortando antes que chegasse ao seu cérebro. Os dedos de Ginny percorreram a extensão da cicatriz. Tudo começou perto de seu couro cabeludo. A borda superior do corte começava no alto da testa e descia até a mandíbula. Era largo e de aparência cruel, e fazia com que certas manchas em seu rosto se rompessem e enrugassem levemente. Ginny se sentou lentamente e colocou as mãos no colo, olhando para eles enquanto os fechava em punhos e os abria. Ela ficou quieta por 1 minuto. Posso ter um espelho? Ginny finalmente perguntou. Hermione tinha um espelho pronto para Ginny, mas ela fez uma pausa antes de entregá-lo. Vai desaparecer. Em alguns meses, com o tratamento, ele vai desbotar para prata. O lábio inferior de Ginny tremeu e ela apertou a boca em uma linha dura. Ela estendeu a mão para o espelho. Você quer que eu vá enquanto você olha? Ou ficar com você? Hermione perguntou. Ginny hesitou. Fique. Ela finalmente disse. Hermione entregou o espelho e não disse nada enquanto Ginny respirou fundo e o virou para examinar seu rosto. Houve um longo silêncio. Ginny olhou, ficando mais pálida, virando a cabeça lentamente para ver tudo isso. Seus dedos subiram lentamente, traçando, como se ela não pudesse acreditar que era seu rosto que ela viu refletido. Depois de alguns segundos, Ginny apertou os lábios e sacudiu a cabeça enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Ela olhou por mais um momento, correndo os dedos ao longo da cicatriz antes de afastar o espelho. Então Ginny respirou fundo pelo nariz como se estivesse tentando não chorar. Seus lábios se torceram ligeiramente e ela continuou pressionando juntos com mais força enquanto se balançava na cama. Ginny continuou respirando forte e rapidamente pelo nariz. Sua cabeça se ergueu com cada um. Finalmente, seus ombros caíram.
Oh, Merlin, eu sou tão superficial, ela disse com um leve soluço. Estou vivo, mas choro porque tenho uma cicatriz. Hermione sentiu sua própria mandíbula tremer enquanto pousava a mão no ombro de Ginny. Cicatrizes são duras, Hermione disse, e sua voz sumiu ao se apertar em sua garganta. Qualquer coisa que mude a forma como nos vemos é difícil. Você pode ficar triste com isso. Você está autorizado a sofrer por si mesmo. Você não precisa fingir que está tudo bem. Eu sei, disse Ginny em uma voz grossa. Eu só quero ser. Eu quero ficar bem com isso. Eu não quero me importar. Ou veja isso como me mudando. Mas sinto como se parte de mim tivesse morrido. Como se eu estivesse arruinado de alguma forma. E isso parece tão superficial e egoísta. George perdeu a perna inteira e estou chorando porque tenho um corte no rosto. Lágrimas escorreram dos olhos de Ginny e ela as enxugou com as costas das mãos. Hermione esperou por vários minutos. E quando a respiração e o tremor de Ginny finalmente começaram a diminuir um pouco, ela estendeu a mão e pegou a de Ginny. Harry e Ron estão esperando lá fora, disse Hermione. Mas você pode demorar o tempo que quiser antes de ver alguém. Ginny estremeceu. Eles fizeram. Ginny gaguejou e se mexeu desconfortavelmente. Harry já viu isso? Hermione acenou com a cabeça. Harry esteve com você o tempo todo. Eu o forcei a sair. Eu pensei você pode querer algum tempo. Ginny acenou com a cabeça. Talvez mais 5 minutos, disse Ginny depois de um momento. Hermione se sentou na beira da cama de Ginny. Você ainda é uma das garotas mais bonitas que eu conheço. Hermione disse a ela. Ginny bufou. Cale-se. Você diria isso mesmo se Ron tivesse cortado meu nariz. Hermione revirou os olhos. Eu não iria. A vermelhidão desaparecerá. Se você me deixar tratá-lo regularmente e use algumas poções, ele se tornará mais elástico, então você não o sentirá. E vai desaparecer muito. Mas se quiser, posso ajudá-lo a glamour. Tá bem. Sempre quis ser fodão quando era pequeno. Você pode imaginar como vou parecer assustador agora no campo de batalha? Careca e com essa coisa maluca na cara, Ginny brincou fracamente. O sorriso congelado do hospital se curvou em seu rosto por um momento. Então o humor forçado desapareceu de sua expressão, e ela parecia quase infantil. Eu sinto falta da mamãe, Ginny disse em voz baixa. Mesmo quando seus filhos estavam feridos, Molly raramente tinha dinheiro para ir vê-los. Hermione abraçou Ginny, e Ginny fungou em seu ombro. Hermione encontrou seus olhos. Um ferimento que encontrei me deu a ideia, disse Hermione. De fato, Severus disse com uma expressão maliciosa. Hermione olhou para ele. Você sabe sobre a punição de Draco? Claro, tive a deliciosa tarefa de ordenhar o veneno de Nagini. Alastor mencionou que você o está tratando. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Não é como se ele pudesse esconder a lesão. Você percebeu o quão grave é. Tom pretendia envenenar sua magia com isso. Quando eu descobri, Hermione ficou em silêncio por 1 minuto. Eu gostaria que você tivesse me informado para que eu pudesse ter começado mais cedo. Severo estava em silêncio e avaliando enquanto estudava Hermione. Você está usando, ele finalmente disse. Hermione corou levemente e encontrou seus olhos. Sim, ela disse. Parecia coisa lógica a fazer. Você estava certo. Ele está isolado. Ele quase pulou da pele na primeira vez que coloquei minhas mãos sobre ele para curá-lo. Se você tivesse sido treinado por Bellatrix Lestrange por anos, provavelmente estremeceria quando tocado também. Severus disse secamente. Hermione fez uma pausa para considerar. O que você sabe sobre o treinamento dele? Ele disse coisas que eu não entendo. A crueldade empregada parece excessiva, mesmo para os padrões dos comensais da morte. A boca de Severus se contraiu. Ele foi inicialmente recrutado como punição pelo fracasso de Lúcius. Consequentemente, acredito que o Lorde das Trevas deu a Bella uma mão bastante livre na escolha dos métodos de treinamento. Ela desconfiava da minha lealdade. Então não foi um processo sobre o qual fui consultado. Eu sei que apesar da brutalidade, Draco estava determinado. Ele pegou e continuou voltando, mesmo quando não era mais necessário. Ele estava determinado a subir de posto. Ele foi a pessoa mais jovem a receber a marca. Ser o nível mais baixo não cai bem para os Malfoys. Havia alguém de quem ele era particularmente próximo no passado? Alguém que morreu? Que ele se importava? Seu motivo às vezes parece expiação por alguma coisa. Severus juntou os dedos e pressionou-os contra os lábios, pensativo. Não que eu já tenha observado. Pelo menos não entre seus companheiros de casa Brimas, disse ele depois de 1 minuto. Hermione suspirou. E a mãe dele? Ele a mencionou quando fez a oferta pela primeira vez.
Narcissa tornou-se reclusa após a prisão de Lúcius. Raramente a via e, quando ela aparecia, ficava bastante retraída. Se ela já teve objeções, nunca ouvi fazê-las. Ela parecia amorosa em Hogwarts, Hermione disse, inclinando a cabeça para o lado enquanto tentava se lembrar de detalhes sobre Narcissa Malfoy. Mas isso foi tudo por Outpost. Não parece que ela interveio em seu nome durante o treinamento. A prisão de Lúcius pareceu ter um efeito bastante profundo sobre ela, muito da forma como a morte dela o afetou. Hermione estremeceu ligeiramente ao pensar em Lúcius. Então Draco simplesmente caiu no esquecimento pelos dois. Ela concluiu, sentindo pena dele. Ela sufocou a pena e mudou de assunto. Os quase matou Ginny noite passada. Ainda não sabemos como ele os localizou. Existem feitiços de traços genéticos, disse Severus pensativamente. Eles são extremamente dark magic, e eles cobram um preço alto. No entanto, eu não subestimaria a determinação de Lúcius. Existem maneiras de evitá-los? Vou mandar um livro para o Moody. Não imagino que os Weasleys sejam receptivos a quaisquer rituais de proteção recomendados por mim ou por você, para falar a verdade. A boca de Hermione se apertou e ela desviou o olhar, sentindo-se ferida pela avaliação justa. Sua defesa da magia negra e sua defesa de Severus custaram a ela uma grande credibilidade entre seus amigos. Ela engoliu a dor e mudou de assunto abruptamente. Eu finalmente neutralizei o veneno nas runas. Vou fechar as incisões amanhã à noite. Você tem alguma sugestão? Severus bufou. Tenho certeza de que seu tratamento planejado será o melhor que ele pode esperar. Hermione olhou para Severo e sentiu como se estivesse faltando alguma coisa. Tudo bem, disse ela, levantando-se. Diga-me, o que você acha de Draco agora? Hermione parou e olhou para Severo. Seus estreitaram, quase suspeito. Seus lábios se contraíram para se mover antes que ela se sentisse pronta para falar, e ela os pressionou por um momento enquanto organizava seus pensamentos. Ela colocou um cacho solto atrás da orelha. Ele está sozinho. E com raiva de alguma coisa. Acho que ele quer ser melhor do que é. Você estava certo ao dizer que há algo sobre mim que o atrai. Ele tenta não fazê-lo, mas parece que não consegue evitar ceder quando ela tem a chance. Severo a estudou, e Hermione se perguntou o que sua expressão traía. Não interprete isso como lealdade, disse ele após um momento. Eu não, ela disse, mexendo com a bainha de sua camisa. Eu percebo que ainda não é significativo. Não é qualquer tipo de alavanca. Mas tenho esperança de que, se for cuidadoso, eventualmente poderei tirar proveito disso. Emocionalmente, ele é vulnerável. Não há ninguém em quem ele possa confiar. Acho que ele não tem ninguém que se importe com ele. Acho que com o tempo ele não conseguirá evitar a sensação de que precisa de mim. Ele mencionou isso por causa das runas, quando ele quer as coisas agora. É mais difícil se dissuadir. Eu posso ser capaz de usar isso eventualmente. A boca de Severo se contraiu. A suspeita desapareceu de seus olhos, mas sua expressão ficou tensa. Nesse caso, se você conseguir ter sucesso, é provável que destrua a ordem ou salvá-la. Espero que você já tenha percebido o quão perigoso ele é. Se você substituiu qualquer que seja sua ambição atual dessa maneira, Severus parou por um momento. Se o Lorde das Trevas não pudesse controlá-lo, eu não aconselharia se iludir pensando que você pode dominá-lo. Hermione estremeceu ligeiramente e olhou para a lareira fria, tensa, até que suas pernas tremeram enquanto ela lutava para não estalar. A raiva queimou através dela como uma explosão. Você me disse para torná-lo leal. Você é quem recomendou explorar o interesse dele. Ela disse em uma voz cortada. Agora você está me chamando de delirante e me acusando de colocar a ordem em perigo. Eu disse para manter o interesse dele. Você está tentando fazê-lo depender de você, Severus disse. Seu tom de repente gelado. A diferença é profunda. Em alguns aspectos, os Malfoys estão mais perto de serem dragões do que bruxos. Eles não compartilham. Eles são obsessivos com o que consideram ser deles. Você sabe de quem Lucius precisava? Narcissa. Se você tiver sucesso no que está tentando, ele nunca o deixará ir. E ele não se contentará em ser secundário em relação a ninguém ou nada em relação a você. O coração de Hermione estremeceu ligeiramente. Ela podia sentir o terror frio descendo pela nuca e sangrando pelos músculos trapézios. Ela endireitou os ombros e encontrou os olhos de Severus. Ela respirou fundo. Ele já é meu dono, disse ela com uma voz amarga. Agora e depois da guerra. Esses foram os termos. Exceto sua morte, quando exatamente eu pretendia ser demitida. Precisamos de inteligência. Não posso segurá-lo com um esforço indiferente.
Foi tudo para mim desde o momento em que todos concordaram em me vender para ele. Você realmente achou que eu conseguiria voltar disso? Seus ombros tremeram ligeiramente. Não sei como manter o interesse dele sem me conectar com ele. É a única vulnerabilidade que ele tem. Se você acredita que é um risco tão grande, você deve falar com Moody porque eu não, vejo de outra maneira. Sua voz estava tremendo e falhando repetidamente enquanto ela forçava as últimas palavras. Ela respirou fundo por entre os dentes enquanto tentava se firmar. Ele é um oclumente natural. E muito melhor nisso do que eu. Não há opção intermediária nos cartões meus, acrescentou ela. Severus parecia surpreso. Isso muda as coisas, disse ele após um momento. Agora você entende minha dificuldade, disse ela, olhando para o chão. Não há uma opção de fazer algo que eu possa desistir mais tarde. Se você acha que estou fazendo a escolha errada, você deve contar ao Moody agora. Ele não disse nada. É melhor eu ir então. Ao sair de Spinner's End, ela se sentiu tonta e instável. Estava muito quente e fechado. Ela precisava de espaço para respirar. Ela fechou os olhos e aparatou para o riacho em Whitecroft. Ela pulou na margem e sentou-se em uma grande pedra entre os juncos que cresciam densamente, tirando os sapatos e mergulhando os dedos dos pés na água fria. A sensação aguda da água parecia clareza. Ela não sabia por que continuava terminando aqui. Ela supôs que era o único lugar onde ela não sentia que estava escondendo nada. Ela olhou para a água corrente, repetindo o aviso de Severus. Ela se sentiu perdida. Todas as suas esperanças do início da semana pareciam ter morrido em algum lugar dentro dela e começado a se deteriorar. Ela pressionou as mãos contra os olhos e lutou para respirar uniformemente. Ela não podia vacilar agora. Se Severus tivesse alternativas ou objeções, ele poderia discuti-las com Moody. Ela não podia mudar de tática agora que finalmente encontrou uma que funcionasse. Ela olhou para sua torre de oração caída. Ela se sentiu tão zangada. Zangada com o mundo inteiro até que ela sentiu que iria se despedaçar com ele. Ela estava com raiva de Severus por acusá-la de colocar a ordem em perigo. Em Moody e Kingsley. Por decidir pedir a ela para se tornar uma prostituta. Sabendo que ela sentiria que não tinha escolha. A Harry e os Weasleys. Por se recusar a usar magia negra e trazer a guerra a um ponto onde Hermione sentia que não poderia recusar. Aos pais, por serem indefesos e precisarem que ela os protegesse e desistisse. E até mesmo em Minerva, por estar tão perturbada em nome de Hermione que Hermione sentiu que tinha que proteger Minerva da própria dor de Hermione. Hermione sempre pensou que poderia fazer qualquer coisa por seus amigos. Qualquer coisa para protegê-los. De alguma forma, todas as coisas que ela fez a deixaram sozinha até que ela sentiu como se estivesse morrendo de um coração partido. Deve haver um limite. Um ponto em que pelo menos parou de doer. Mas nunca pareceu parar. Simplesmente continuou crescendo e quando alguém quebrou a fachada da maneira que Harry e Severus fizeram, ela não sabia mais como se consertar e ninguém parecia inclinado a sequer notar que ela estava quebrando. Ela se permitiu chorar por 5 minutos antes de usar sua oclumência para enfiar as emoções perturbadoras em um canto de sua mente. O choro a deixou tonta e fez suas têmporas doerem. Ela puxou uma poção para alívio da dor de sua bolsa e bebeu. Ela fechou os olhos e se obrigou a parar de pensar nas outras pessoas. O sol da tarde infiltrou-se na pedra e estava quente em suas mãos. O cheiro da água e da lama do riacho e o cheiro verde dos juncos encheram o ar. Depois de vários minutos, ela fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás para absorver os raios. Ela não conseguia se lembrar da última vez que sentiu o sol quente em seu rosto. A luz do nascer do sol sempre foi fria, apesar de sua beleza. Tudo em sua vida estava frio. Depois de alguns minutos, ela se levantou. Ela tirou os pés da água e jogou as gotas para longe antes de voltar para o Largo Grimaldo.